significa uma pessoa que é uma professora de filosofia, uma escritora, se dedicar a uma potencialidade tão estranha ao mundo dos escritores, ao mundo dos professores, quanto a participação o pleito, né, a um cargo político. E a um cargo político, claro, dentro de condições e de circunstâncias muito difíceis, muito complexas, porque acho que nós, cidadãos brasileiros, temos cada vez mais que nos envolver com política, considerando justamente o estado da questão aqui no nosso país. O crescimento do autoritarismo também no estado do Rio de Janeiro, nosso estado, esse estado em específico, em que há um marco do poder que segue há muito tempo, há décadas, numa espécie de ocupação das elites e também das máfias no poder. E se os cidadãos comuns não se envolverem com política, acho que esse cenário não vai se modificar. Ou seja, nós precisamos mudar o poder, mudando também o modo de nos relacionarmos com ele, e é preciso mudar também a ocupação, quer dizer, o povo tem que ocupar o poder e não as elites, né? Ou os representantes e as máfias que se acostumaram a representar as elites. Ou aqueles que jogam com o poder na forma de uma violência sem limites contra as pessoas e contra as instituições e contra a democracia, como a gente acabou vendo a partir, sobretudo, do golpe de 2016 e do que tem acontecido no Brasil na sequência. Eu tenho essa coisa meio idealista que às vezes eu mesma fico me questionando, você não tem? A gente se questiona em relação ao nosso próprio idealismo. De repente você se percebe meio inocente dentro dos processos políticos, inocente no sentido mesmo de uma criança, de alguém que não percebe todos os jogos de poder, que está ali só pelo lúdico no melhor sentido, para poder viver uma experiência autêntica. Porque também tem essa duplicidade aí das palavras, que pode ser perigosa, as pessoas podem interpretar. Na época das fake news você fala assim, eu estava aqui de brincadeira, mas estar pela brincadeira pode ser uma coisa muito boa. E eu me lembro do Adorno falando que a gente não pode ser ingênuo, mas que a gente devia se manter sempre inocente. Isso eu acho tão fantástico. Então fazer política com essa inocência é a inocência dos idealistas. Só que os idealistas no mundo capitalista, eles são desvalorizados, porque os ideais não têm valor. Só o que tem valor é o capital. O capital é o único valor. Aliás, valor é um termo já do mundo econômico. Mas o mundo econômico não devia ser um mundo mau. Não devia ser um mundo desprezado. Afinal de contas, os nossos processos são todos econômicos. Quando a gente faz uma comida em casa, isso é economia. É da ordem da economia fazer comida em casa. A vida das mulheres é desprezada pelo capitalismo, inclusive em termos de trabalho, de força de trabalho, mas é uma vida totalmente da ordem do econômico. Aliás, econômico vem de oikonomicus, que tem relação direta com o oikos, né, com a casa. E a gente deveria saber disso e deveria aproximar mais a economia e a política, mas não no sentido do capitalismo. A gente deveria pensar a economia como o espaço das nossas trocas e das nossas ações, das nossas práticas, as mais sagradas, que são aquelas da vida doméstica, do cotidiano, do que a gente faz para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos amores, para os nossos amigos. É como a gente cozinha, como a gente limpa, como a gente cuida, como a gente protege. Daí também que a palavra oicologia, né? Tem a relação com a oeconomia. As coisas deviam estar mais próximas e não separadas como elas estão sendo produzidas há tanto tempo dentro de processos de poder. E nesse sentido eu acho que a gente precisa resgatar a economia para uma outra lógica que não seja a da perversão capitalista. E essa outra economia seria uma economia do cuidado, da proteção, do amparo, do resgate do mundo, né? Eu penso na nossa querida Baía de Guanabara poluída.
A gente precisava de uma economia que desse conta de salvar a Baía da Guanabara, sua fauna, sua flora, seu bioma, seu contexto, enfim, ecológico, numa relação com a cidade, com as pessoas, as cidades, as pessoas, o mundo, a urbe, né? Então, eu acho que uma coisa que se faz de muito ruim no nosso mundo é a gente simplesmente comprar essa separação entre economia e política como se a política fosse outra coisa que a economia. Ela não é. E o neoliberalismo é, na verdade, uma grande perversão, uma grande destruição da ordem econômica em nome de uns poucos, porque a economia devia ser para todos.